Oi, pessoal, bem-vindos. Boa tarde. Bem-vindos à nossa live. Deixa eu ver se eu já consigo ver vocês aqui, ver os comentários de vocês, ver se a gente já entrou ao vivo. Já consigo ver os comentários de vocês. Tudo bem, gente? Boa tarde, sejam bem-vindos. Se já tem alguém aí vendo a gente, vocês podem dizer de onde vocês estão assistindo a gente aqui. Se não estão seguindo a gente ainda, sigam o perfil do Ser Mais, sigam o perfil do Serpros nas redes sociais, aqui no Instagram. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre os planos PS2 e Ser Mais. Então, se você conhece alguém também que pode se interessar pelo assunto, tem algum colega que tem dúvidas, você já pode clicar no aviãozinho aqui embaixo e compartilhar essa live com ele, chamar ele para assistir a gente aqui online. Eu sou a Pamela. Alguns de vocês já devem me conhecer dos e-mails, dos atendimentos que a gente faz aqui no Serpros. Eu estou com a Tatiana Tavares, nossa gerente atuarial de desenvolvimento e comercialização de produtos aqui no Serpros, nossa especialista que vai me ajudar aqui a falar dos detalhes dessas diferenças para vocês, né, Tati? Sim. Olá, boa tarde, tudo bom? A gente está fazendo nossa primeira live aqui no escritório do Serpros, no Rio. Então, assim, também é bem legal, é um momento diferente pra gente. Inaugurando a nossa live no Instagram, no escritório novo do Serpros aqui no Rio de Janeiro. Então, convido o pessoal também que é do Rio, se quiser conhecer. O espaço ficou muito legal. E vamos aqui para o tema de hoje. Essa live nós tivemos a intenção de fazer porque sempre surgem perguntas dos participantes, qual a diferença do PS2 para o Ser Mais. Então a gente resolveu trazer para cá para conversar, explicar um pouco assim, de alguma forma bem descontraída para vocês. E veio pelo Instagram porque a ideia é aumentar também o nosso número de seguidores, porque a gente está constantemente produzindo conteúdo interessante, e aí se as pessoas não seguem as nossas redes, ficam sem saber, né, desses conteúdos, né, Flávia? Então, primeira coisa aí, siga aí as nossas redes para não ficar de fora, que a gente promete que vem coisa muito legal. Bom, vamos ao nosso tema. Primeira coisa que eu acho interessante da gente abordar é a diferença entre o PS2 e o Ser Mais, é que o PS2 ele é um plano patrocinado e o Ser Mais é um plano instituído. O que isso quer dizer? No plano patrocinado, você tem ali a figura da empresa. No caso do PS2, você tem o Serpro e o Serpros patrocinando o plano. E aí, com isso, o que isso quer dizer? Que a sua empresa patrocina a sua previdência. Não é só você, né? Você tem a ajuda da sua empresa. Então, você faz contribuição para o PS2 e se você é empregado do Serpro, você tem lá a contribuição no mesmo valor da sua empresa. Então, a cada R$1 que você coloca, a sua empresa vai lá e coloca R$1 também. Então, é o que a gente chama de paridade contributiva, né? E aí, com isso, você tem já de cara 100% de rentabilidade para você no seu saldo de conta. E no plano patrocinado, como é o caso do PS2, a empresa entra patrocinando, e aí esse patrocínio tem também assim, quando você tem déficit ou superávit, os ganhos, mas também as perdas, são divididas com a empresa, né? Ela te ajuda. Se tem sobra, a sobra vai para ela também, e se tem perda, ela ajuda também. Então isso é uma definição importante. E só pode entrar no plano patrocinado. Para você entrar no PS2, você necessariamente tem que ser empregado ou do Serpros ou do Serpro, tá? Então, basicamente, plano patrocinado é isso. Agora, no Ser Mais. No Ser Mais, ele é um plano instituído pelo Serpros. Não tem a participação do Serpro. E no plano instituído, né, o instituidor, a figura do instituidor é só uma ferramenta, né? Você precisa de um instituidor para ter um plano, para poder aderir ao plano. E aí, quem são as pessoas que podem aderir ao Ser Mais, esse plano instituído? Precisa necessariamente ser participantes ou assistidos de algum plano administrado pelo Serpros, só que no caso do instituído, do Ser Mais, vai além.
pode aderir ao Ser Mais familiares desses participantes e assistidos até o 3º grau, né? E a gente até está fazendo uma alteração na Amprevic para pedir para estender para o 4º grau, né? O grupo familiar. Então, basicamente, são essas as diferenças. No caso do instituído, então, o instituidor, ele não faz contribuições, você não tem contribuição, você contribui sozinho. E aí, assim como você contribui sozinho, os ganhos e perdas vão diretamente para o seu saldo de conta. Então, basicamente, assim, essa introdução, né, para a gente saber essa diferença. E não sei se vocês já sabiam, se essa informação foi útil. Quanto mais vocês colocarem observações, manifestações no chat, vai ser legal, porque a gente vai usar. São essas observações que servem de norte para a gente fazer conteúdos de outras lives, tá? E aí, assim, Pamela, eu queria que de repente a gente falasse agora, eu tô pensando aqui, quais são os benefícios que são oferecidos no PS2 e quais são os benefícios que são oferecidos para o Ser Mais, porque são diferentes, né? Sim. Bom, no PS2, enquanto você está ativo, você tem o auxílio doença e o auxílio reclusão como benefícios de risco, né? E quando você vai se aposentar, você tem a aposentadoria programada, que é uma renda vitalícia, e no caso da falta do participante, ele deixa para os seus beneficiários uma pensão e para os seus designados o pecúlio. Já no Ser Mais, e no PS2 você também tem empréstimos a juros baixíssimos, né? Enfim, esse também é um benefício que a gente tem no PS2. No Ser Mais, a gente tem outros benefícios. Você tem a possibilidade de contratar uma cobertura de risco. A gente tem uma parceria com a Ecatu, então você tem a cobertura de risco ali para aposentadoria por invalidez ou como um seguro de vida. E você tem a possibilidade de realizar resgates parciais, receber benefício temporário ou receber uma renda, ou receber uma renda monetária lá na frente, né? Uma renda mensal quando você for se aposentar. Essas basicamente são os benefícios que a gente tem nos dois planos. E nos dois você tem acesso, né, às nossas parcerias, a nossa rede ali de parceiros ao ecossistema do Serpros. Eu acho legal essa questão também do benefício temporário, que é uma coisa que não tem normalmente nos planos de benefício que você vê aí os mais antigos do mercado, né? O benefício temporário é uma coisa, é um benefício que você tem antes de estar elegível a uma renda de aposentadoria, né? Legal. Sim. E o Ser Mais tem essa possibilidade. Sim, por não ser um plano patrocinado, né? Ele tem essa flexibilidade enquanto você está no período contributivo. Então, no PS2 você tem a questão da paridade, mas no Ser Mais você tem flexibilidade. Então, a gente vai falar também, enfim, sobre ter os dois planos, mas ter os dois planos antes de se aposentar também é interessante, porque você pode ter ali o PS2, onde você está constituindo a sua reserva com a ajuda do Serpro, e ter o Ser Mais, onde você constitui uma outra reserva e você pode sacar uma parte, né, ter mais flexibilidade com o seu saldo. Quer dizer, você tem ali os dois planos. Em um você pode ter um benefício temporário, realizar um resgate parcial, né? Olha, tem uma pergunta aqui. O Thiago pediu pra gente explicar mais sobre o resgate parcial e perguntou se no caso do Ser Mais não tem a paridade da empresa, então. No Ser Mais a gente não tem a paridade da empresa, você contribui sozinho, né? E você pode realizar resgates parciais a cada 2 anos. Então você pode tirar 20% a cada 2 anos das suas contribuições normais e você pode tirar até 100% das suas contribuições extraordinárias, aqueles aportes que você faz para o Ser Mais, você também pode retirar. No PS2 você só vai poder realizar qualquer resgate ou qualquer retirada do plano quando você sai da empresa, né? Como o Ser Mais não tem essa vinculação com o Serpro, você pode fazer essas retiradas antes. Né? Isso é uma diferença que tem entre os dois planos, né? E não tem, no Ser Mais não tem a participação do Serpro, né? Como eu falei, né? Ele é um plano instituído.
o Cerclus que está instituindo ele, né? Então, o Cerclus é um fundo de pensão sem fins lucrativos, né? Então, ele não pode, de fato, fazer contribuição para participante do Ser Mais. Tá? Isso é uma grande diferença. Legal, Pamela. E aí, eu acho que eu vou pegar esse teu gancho aí e vamos ver um outro item, né? O que você acha que eu posso falar aqui? Olha, a gente falou agora a gente falou do período em que a gente está ativo, né? Que a gente tem a paridade do Serpro no PS2, não tem no Ser Mais, mas no momento em que a gente sai da empresa, pensando no momento da aposentadoria, né? Porque resgate parcial, benefício temporário, auxílio-doença, isso tudo a gente está falando da parte em que a gente está ativo, né? Mas quando a gente, pensando no momento da aposentadoria, no benefício de renda lá na frente, a renda do PS2 é bem diferente da renda do Ser Mais. Então, a gente pode falar sobre as diferenças nessa renda, né? E aí a gente também depois vai voltando. Vocês podem ir colocando as dúvidas que depois a gente faz um bate-bola sobre isso. Mas agora vamos falar sobre a diferença nas rendas? Bom, a renda do PS2 a gente chama de renda vitalícia. No Ser Mais é uma renda financeira, tá? E aí, assim, a renda vitalícia, como é que funciona a estrutura da renda vitalícia? Eu sou participante do PS2, eu vou contribuindo, a minha patrocinadora vai contribuindo junto comigo, eu tenho saldo de conta individual, ele vai crescendo, e aí quanto mais você contribui, mais a empresa contribui também, né? Porque é paridade, então o seu saldo fica maior. Então é importante essa questão da contribuição para aumentar o teu saldo de conta individual. E aí chega no momento da aposentadoria do participante do PS2, eu tenho um saldo acumulado, eu pego esse saldo acumulado e transformo ele numa renda, em função da minha idade e do meu sexo, e também em função do meu grupo familiar. Porque aquele saldo de conta ele tem que ser suficiente para pagar uma renda para mim, enquanto eu viver, por isso que é vitalício, e após a minha falta gerar uma pensão para os beneficiários que estão habilitados para isso, que eu designei lá, que eu cadastrei como beneficiário e está habilitado para isso. E aí essa renda de aposentadoria ela é chamada de vitalícia porque eu vou receber esse valor enquanto eu viver. E esse valor definido, uma vez que esse valor está definido, está fixo, vamos lá, minha renda é de R$1.000, eu vou receber esses R$1.000 enquanto eu estiver vivo, sendo que todo ano, no mês de maio, esses R$1.000, essa renda, ele vai ser reajustado pelo INPC, que é um índice da inflação. Eu pego o produtório dos 12 últimos valores do INPC e reajusto no mês de maio a minha renda de aposentadoria do PS2, por isso que é vitalícia. E aí, então, o valor está ali calculado. No Ser Mais, como é que funciona o Ser Mais? O Ser Mais a gente chama que é uma renda financeira. Como no PS2, eu tenho um saldo de conta individual, e aí esse saldo de conta individual, ele vai sendo rentabilizado. No caso do Ser Mais, essa rentabilidade ela é diária, a gente fala que a cota, né, a atualização da cota é diária, ele vai sendo rentabilizado, então estou ativo, vou contribuindo para o Ser Mais, contribuir sozinho, porque eu não tenho o patrocinador ali me ajudando. E aí também a mesma lógica, quanto mais eu contribuo, maior o meu saldo de conta. Então eu vou contribuindo, chega no momento da minha aposentadoria, eu vou escolher a minha renda de aposentadoria. No Ser Mais não é uma transformação atuarial como é no PS2. No Ser Mais a renda é financeira. Eu vou escolher ou um percentual daquilo que eu acumulei. Vamos supor, eu quero que a minha renda mensal seja 2% do meu saldo de conta. Não, eu quero que seja 0,5% do meu saldo de conta. Eu vou definir um percentual, ou então não, eu vou definir, eu quero que isso aqui que eu acumulei, eu receba uma renda durante, sei lá, 5 anos, 10 anos. Aí ele vai ver, ele vai calcular uma renda de tal forma que o saldo acabe no período de tempo que eu escolhi. Então, ela é financeira por quê? Vamos supor que seja um percentual. Eu escolhi 0,5% do meu saldo. Eu pego, lá na data do pagamento, eu vou lá e vou tirar 0,5% do saldo. Aí aquele valor que eu resgatei vai pagar minha renda, o saldo que sobrou vai continuar sendo atualizado
E aí, quando chegar na data do pagamento, de novo, ver lá qual é o valor do saldo, tiro 0,5% e pago a minha renda. Então, é financeiro por quê? Porque eu tenho saldo individual. E aí o saldo é individual, o dinheiro que é meu, não é de mais ninguém, né? Então, isso também é importante. O valor da minha renda, ele está atrelado ao percentual que eu escolhi do meu saldo, de saque do meu saldo para pagar a minha renda, e também da rentabilidade do plano. E aí, até pode ser que essa renda dure por toda a minha vida. Se eu escolher um percentual que seja menor, por exemplo, do que a rentabilidade do plano. Porque aí, o principal, né, fica lá e eu só fico pegando a atualização. Mas, assim, o conceito de financeiro, porque o valor da minha renda está atrelado ao saldo que eu tenho no momento que eu vou pagar o benefício, tá? Então, essa é a diferença da renda vitalícia para a renda financeira. Eu não tenho um valor no Ser Mais, o valor não fica fixo e sendo reajustado anualmente, não. E aí, por exemplo, lá no Ser Mais, você pode escolher se você quer receber 12 rendas no ano ou se você quer receber 13 ao ano. Isso também faz diferença. Quanto mais eu saco, mais rápido é a velocidade que vai exaurindo o meu saldo de compra. Tá? Tem liberdade também, né? É muita liberdade. Tem gente que, por exemplo, a gente tem situações que a pessoa foi lá, no momento da aposentadoria, simulou a renda de aposentadoria que ia ter no PS2 e simulou com a do Ser Mais. E aí viu que ela queria ter uma renda maior que a do PS2. Então você tem uma flexibilidade. E o bom também, assim, para quem quer flexibilidade, né? Veja bem, assim, tudo tem a ver com o objetivo. Até seria interessante, vocês que estão aí assistindo a gente, colocar, assim, o que vocês acham que tem mais a ver com o perfil, né? Uma renda vitalícia ou uma renda financeira. Mas, assim, a flexibilidade que você tem no Ser Mais, de poder alterar também esse nível de saque, então, todo mês de abril você pode mudar a forma de recebimento. Então, um ano que você está lá mais apertado e está precisando de dinheiro, você aumenta o seu percentual. Na janela, né, que você pode aumentar, você aumenta o seu percentual e vai ter uma renda maior. No outro ano não, estou melhor financeiramente, você diminui o seu percentual para o seu saldo poder rentabilizar. Então, você tem essa questão da flexibilidade também quando você tem uma renda financeira. Por outro lado, no Ser Mais, no PS2, você sabe que você vai receber aquela renda, então você pode, de repente, se controlar mais com os seus gastos, porque você sabe que vai receber aquele dinheiro ali. É igual quando a gente fala que tem um assalariado, né? Tem lá aquela renda todo mês certinho. Mas o outro não, o outro pode apostar que vai ter uma rentabilidade que de repente até a renda pode ser maior. Então, é diferente esses conceitos. Sim, legal? É isso. E aí, assim, Pamela, eu acho que agora que a gente falou de renda, tem tanto no PS2 quanto no Ser Mais, na falta de alguém, a gente tem a renda de pensão. Né? No caso do PS2, a renda de pensão é um percentual, né, da renda que é de aposentadoria, do aposentado. E no Ser Mais, como é o saldo de conta individual, esse saldo de conta individual, ele é administrado pelos dependentes. Eu queria que você falasse um pouco sobre a diferença dos beneficiários, essa questão da pensão dos dois. Bom, no PS2, os beneficiários são os beneficiários legais. Então, você pode indicar lá como beneficiários para receber a pensão cônjuge, filhos de até 21 anos ou até 24 anos cursando ensino superior, outros dependentes, né, filhos inválidos, aí não teriam uma idade, ou no caso dos pais, só se eles forem realmente dependentes financeiros. Tem algumas regras, mas se assemelha muito ao que a gente vê nas pensões do INSS, da Previdência Social, né? Tem a coisa do beneficiário legal. E você pode indicar qualquer pessoa para receber o pecúlio. No PS2, o cálculo da pensão, assim, grosso modo, a gente pega o que o participante estava recebendo como aposentado na data do falecimento, né, faz uma média dos últimos salários dele e pega 50% de cota familiar
e mais 10% para cada beneficiário até o limite de 100% ou 5 beneficiários, né? Então, por exemplo, se você só tem um beneficiário, esse beneficiário receberia 60% do que você recebia enquanto aposentado. Uma cônjuge, no caso, ou um cônjuge, né, receberia 60%. Se você tem 2 beneficiários, eles juntos receberiam 70%, né, somando ali. No Ser Mais, o seu beneficiário ele vai receber o montante do seu saldo, o que ainda tinha no seu saldo. Então, se você foi muito conservador, quis realmente deixar ali o seu saldo para a família, a pessoa vai ainda receber todo o seu saldo, seja ele grande ou pequeno, tenha você deixado, né, o quanto for, ele vai ser totalmente revertido para os seus beneficiários. E no Ser Mais pode ser qualquer pessoa, esse beneficiário. Então, vou dar uma olhada aqui no... Tem uma perguntinha. Tem uma perguntinha, né? Mas no Ser Mais pode ser qualquer pessoa, seu beneficiário. Então, às vezes a pessoa não tem um filho, mas tem um sobrinho, quer deixar para os pais, não tem outra pessoa e os pais não são dependentes financeiros. Enfim, você pode escolher quem quer que seja como beneficiário e essas pessoas, elas vão, na sua falta, poder escolher o que elas vão fazer com o saldo também. Se elas vão querer continuar recebendo como você recebia um percentual, se elas vão querer sacar tudo, que às vezes, né, a pessoa, na hora ali, daquele momento, ela vai sacar tudo até para, enfim, dar entrada no inventário, porque, enfim, pensando em sucessão patrimonial, essa é uma vantagem da Previdência também, né, no caso do Ser Mais, que é uma... E no caso do PS2 também, mas aí é uma pensão mesmo, mas no caso do Ser Mais, onde a pessoa fica com o saldo, isso é diferente de uma outra aplicação. No caso do Ser Mais, isso não entra, né, das previdências, isso não entra em espólio. Não entra em inventário, não tem imposto de transferência. Então, é uma sucessão facilitada, né? Essa possibilidade de você indicar qualquer pessoa, né? Eu até brinco muito sobre isso, né? Que qualquer pessoa que tenha CPF. Porque agora os pets já são entes da nossa família, né? Enquanto o pet não tiver CPF, não pode herdar o plano de previdência. Mas tirando isso... Mas se tiver, o meu já vai entrar ali como... Mas já faz o plano de saúde, porque agora a gente já tem... a gente tem um parceiro, aliás, até foi bom lembrar, gente, a gente fechou há algum tempo uma parceria com a Pet Love. Então, o pessoal que tem pet aí, entra no nosso site, na parte de parcerias, porque a gente tem um parceiro lá da Pet Love que vende plano de saúde para pet e tem desconto para quem entra lá, quem fecha pelo nosso site. Mas assim, voltando a falar na questão da sucessão patrimonial, como você pode colocar qualquer pessoa, e então acaba também servindo como um instrumento de sucessão patrimonial. Sim. Também. Né? Essa questão dos beneficiários, ela é bem diferente no PS2 e no Ser Mais, é uma diferença entre os dois planos, né? A possibilidade no PS2 a gente tem essa flexibilidade no caso dos designados para receber o pecúlio, que você pode indicar qualquer pessoa. Mas a pensão, ela segue regras legais, né? E no Ser Mais você pode indicar qualquer pessoa. Agora, a gente tem uma pergunta aqui que já dá um gancho para a gente falar sobre o que os planos têm em comum, né? O Orlando perguntou aqui pra gente, no caso do aposentado no Ser Mais, ele pode sacar parcial ou a totalidade? Se sim, quais as regras? Isso me lembra as semelhanças entre PS2 e Ser Mais, no caso ali dos 25%, quando você vai se aposentar. Você fala um pouco disso pra gente? Falo. Bom, assim, de semelhança, primeiro, assim, em termos de regras de plano, essa questão da possibilidade, no momento da aposentadoria, você ter a possibilidade de sacar até 25% do seu saldo, né, de conta. No caso do PS2, isso muita gente pode usar assim, para pagar alguma coisa. Eu vejo também gente portando para o Ser Mais e sacando lá também os 25%, então é comum entre os dois planos poder sacar os 25%. Agora, eles são diferentes, né? O que é comum? O que é comum é que os dois planos eles são geridos pela mesma equipe
que atende ao Ser Mais, atende ao PS1, atende ao PS2. Eu, Pamela, eu trabalho para o PS1, trabalho para o PS2, trabalho para o Ser Mais. A equipe de investimento, né, que é uma coisa muito importante, que faz a gestão, né, dos ativos, dos 2 planos, dos 3 planos, é a mesma, a gente não tem distinção. Então isso é uma coisa importante, que é o fato de você, eu vou para um plano que não é patrocinado pelo Serpro, vai ter uma coisa diferenciada. Não. Então a equipe é a mesma. A transparência, todas as lives, você tem uma área de participante do PS2, você tem área de participante do Ser Mais. Nessa área de participante, vocês têm acesso ao extrato de vocês, né, direitinho, atualizado, acesso às atas, isso é muito importante, ter acesso às atas dos conselhos. Então essa transparência tem, independente de você ser participante do PS1, PS2, Ser Mais, vocês têm isso. A equipe de atendimento, a possibilidade de ter atendimento presencial em Brasília, no escritório de Brasília, no escritório do Rio, para os 2 planos, o 0800, o Fale Conosco, tudo isso é igual. E aí quando eu falo isso também, né? Então a mesma governança corporativa robusta e a mesma eficiência na parte da governança de investimento vocês têm nos 2 planos. Que mais que é comum? Esse acesso às parcerias. A gente está aqui com vários parceiros. Gente, entra lá na área de parceiros do site do Serpros. A gente tem uma parceria, a gente fechou uma parceria, ampliou uma parceria que a gente tinha com a Vila Velha, que vem de planos de saúde. Agora também vocês têm possibilidade de ter acesso a seguro de carro, seguro de residência. Eu mesma acabei de fechar a cotação de seguro da minha residência, mudei, eu tinha um seguro de residência com o Itaú, fiz a cotação lá na Vila Velha, passei para o Bradesco. Então, independente, então vocês sendo participantes do PS2 e do Ser Mais, vocês têm acesso a esses parceiros, acesso às nossas lives, né? As lives são comuns para todos os participantes, tá? Sim. E muito mais, né? Então tem muita coisa comum entre os 2 planos. E aí, que mais? Pamela, se eu tô na dúvida aqui, entre me aposentar pelo PS2 ou Ser Mais, né? O que a gente vê aí nesses atendimentos? Você que faz muito atendimento aí com o pessoal, o que você vê assim? A gente já tem alguns participantes, né, que portaram no PS2 para o Ser Mais. Tem pessoas que não, quando analisa, fica lá no PS2 mesmo, né? Principalmente agora, né? Tem muita gente que está nesse momento aí de PDV do Serpro, ou não está nesse, mas já está pensando daqui a 5 anos, 10 anos em se aposentar. Eu acho que também O que assim você está vendo aí de diferença? Quem opta por se aposentar no PS2 e quem opta por se aposentar no Ser Mais? O que você vê de perfil? Onde escolher? Bom, Tati, é uma dúvida de muitos participantes, né? A gente entende que, enfim, é um momento difícil, muitas vezes é um momento de realmente onde a gente faz diversos atendimentos, às vezes uma conversa não é, né, na maior parte das vezes não é suficiente. Então, sobre perfis, assim, né? Geralmente quem opta pelo PS2 é quem tem mais necessidade da previsibilidade de um benefício que foi calculado e é aquele e está, digamos, cristalizado ali, foi decidido. Você vai receber sempre aquele valor atrelado à inflação, né? E tá realmente voltado ali para o valor da aposentadoria que você... Eu diria que é uma necessidade de previsibilidade. Quem tem ali uma vontade de receber um benefício vitalício e preza muito por essa questão da previsibilidade, né? E no caso do Ser Mais, quem tem uma visão mais patrimonialista sobre o seu próprio saldo, quem pensa muito em sucessão patrimonial, em de repente deixar esse saldo para os familiares, em
em sacar. Às vezes a pessoa não tem interesse na renda vitalícia e ela pensa no resgate de saldo, mas no resgate de saldo ela quer resgatar. E aí quando ela fica... E muitas vezes ela quer resgatar direto porque ela tem vontade de deixar o saldo para a família. Então ela não quer reverter num benefício vitalício, porque quando você reverte um benefício vitalício, o que vai ficar para sua família é uma pensão e o pecúlio, mas a pessoa quer deixar o valor para a família, aí ela pensa em sacar. Só que quando você pensa no resgate de saldo, você tem que estar preparado para uma pancada ali do imposto de renda de uma vez só, né? E, enfim, mesmo se você está na regressiva, que agora a gente tem a possibilidade, né, de mudar a tabela. Então você vai para a regressiva. No resgate de saldo, a regressiva não é tão interessante quanto é no benefício. A tabela regressiva é uma tabela que realmente foi feita para valorizar a previdência. Então, se você escolhe um benefício, a sua alíquota geralmente vai ser menor, porque o cálculo é diferente. E fora que você vai ir abatendo aos poucos, né? Você não vai pegar e ter o abatimento ali todo na hora do imposto de renda. Enfim, para a sucessão patrimonial também deixar o valor na Previdência é mais inteligente porque você evita os outros impostos, como a gente já falou, né? Inventário, ITCMD, mas eu acho que a diferença principal é essa. Muitas vezes quem importa para o Ser Mais é quem está com um pensamento mais patrimonialista sobre o saldo. E quem fica no PS2 é quem busca a previsibilidade. Sendo que o Ser Mais também tem segurança e previsibilidade, porque, enfim, é um plano todo renda fixa, né? E aí isso, eu não sei se a gente deixa as perguntas para depois. Vamos deixar para depois, que aí a gente faz um... Show, porque eu tenho um monte de perguntas. Lembrei de uma pergunta aqui que eu já vi, mas, gente, a gente vai falar das perguntas de vocês, a gente vai revisar todas elas e vai falar sobre elas no fim. Mas... é isso, acho que as diferenças de perfil são essas entre o eu queria até PS2 e Ser Mais. Falar uma coisa assim que você falou o negócio da sucessão patrimonial. Tem um esclarecimento que eu sou atuária e gosto de fazer. Que o pessoal fala assim, eu vou morrer, vou deixar meu saldo de conta todo no PS2. Só uma coisa, porque tem muita gente que tem saldo no PS2 e não tem dependente. Quando eu calculo a renda do PS2, como eu falei, lá naquele momento, eu vejo as características do aposentado e do grupo familiar, né? E aí a renda ela é calculada, se a pessoa tem um grupo familiar, ela precisa receber um pouco menos para eu poder, na falta dela, pagar uma pensão com o mesmo saldo de conta. Então, tem muita gente que acha assim, poxa, eu não tenho dependente, então eu vou resgatar. Não, na verdade, essas pessoas que não têm dependente, a renda é maior por ela não ter dependente. Isso é um fato. Mas tem gente que fala assim, mesmo assim, na verdade eu não tenho dependente que possa ser habilitado para o PS2. Tá. E aí elas resgatam porque, poxa, meus filhos são maiores. Aí então isso no Ser Mais resolve essa questão. Porque aí você vai lá, você transfere o seu saldo de conta faz a portabilidade sem taxa nenhuma, pega aquele dinheiro, transfere para o Ser Mais, aí você consegue dar conta dessa situação que a gente está explicando, que a Pâmela está falando aqui muito bem, que é da sucessão patrimonial, né? Porque tem pessoas que acham que, poxa, eu não sou assim, eu vou dar prejuízo para o PS2 se eu me aposentar, porque eu pretendo viver mais do que a expectativa de vida da tábua de mortalidade. Mas tem gente que acha que não, que acha que, sei lá, eu não vou viver tanto. E aí, realmente, poxa, porque depois que você se aposenta no PS2, aquele teu dinheiro vai pro mútuo. Porque a regra do PS2, né, como eu falei, como a renda ela é fixa, né, é igual um seguro, é igual um condomínio, né? Um consome mais, o outro paga a conta de quem consome menos. Então, é um grande condomínio. No Ser Mais, não. Você fica lá, poxa, tem gente que eu tenho 4 milhões, eu juntei, trabalhei 40 anos, para botar pro mútuo, então vai pro Ser Mais. Agora, o que não pode, o que tem que pensar é, poxa, você juntar, né, eu junto 3 milhões lá de saldo, aí eu vou resgatar, eu vou deixar quase um terço
para a Receita Federal. Eu sei que muita gente que trabalha no Serpro trabalha para a Receita Federal, mas o dinheiro é seu, né? Não é da Receita. Mas assim, então, o que não dá, o que tem que pensar é que o resgate é a última opção. Você transfere o dinheiro lá pro Ser Mais, e aí você quer resgatar, você bota o percentual, você pode resgatar até 2%, bota lá um percentual, você pode resgatar os 25% de primeira e escolher um percentual alto. É uma forma de resgate mais suave, sem você levar um pancadão direto pagando imposto de renda, entendeu? Então isso é importante. E aí, Pamela, antes da gente ir por todas as perguntas aqui, você acha que é interessante ter os 2 planos? Sim, com certeza. Olha, pensando enquanto você está ativo, é interessante ter os 2 planos, porque você no PS2 tem a paridade, como a gente estava falando, né? Mas enquanto você está ativo na empresa, né? Enquanto a gente está ativo, a gente tem aquele valor lá, mas a gente não tem liquidez, a gente não consegue sacar enquanto a gente está na empresa, né? Então, ter o Ser Mais é interessante para você constituir uma reserva onde você tem a possibilidade ali de fazer saques parciais ou de repente receber um benefício temporário, sei lá, vou fazer uma pós, né, me preparar para fazer uma outra pós, eu posso utilizar esse valor para pagar essa pós ou para pagar uma faculdade de um filho. Para pagar, sabe o quê? Uma viagem de 15 anos. Nesse momento, eu tô com 2 adolescentes lá viajando e aí você faz uma reserva financeira para pagar uma viagem. No PS2 você não ia poder. Então, assim, não tô brincando, mas assim, a gente não pensa nisso, né? Eu até falo, assim, não tinha o Ser Mais na ocasião, mas as minhas filhas têm previdência desde que nasceram, foi um presente que a avó deu para elas, pensando na faculdade, né? Não vai ficar, graças a Deus, as minhas filhas hoje têm 15 anos, não vão precisar ficar naquela neurose de que tem que passar para uma faculdade pública, porque a avó já deu de presente. Então os avós aí podem presentear, mas essa questão também de custear uma viagem para os 15 anos, ou um carro, ou então já fazer educação financeira, né? Então você pode de repente fazer o Ser Mais para essas questões e aí pode botar no seu nome, né? Sim. Porque aí se botar no nome também pode ajudar no imposto de renda, né? Exatamente, no imposto de renda também. E tem isso, muitas vezes você contribui já com o teto da sua variável, mas ela ainda não está no teto dos 12% dos seus rendimentos brutos que você pode utilizar para abatimento do imposto de renda. Quer dizer, o que você contribui para a Previdência, você pode utilizar para abater a sua base de cálculo do imposto de renda. Às vezes, o que você está colocando no PS2 ainda não chegou nesse teto. Você pode, ao invés de colocar mais no PS2, você pode colocar no Ser Mais, onde você tem mais liquidez. E lá na frente, você pode juntar esses 2 planos. Você pode portar para um. Portar para um ou para o outro e utilizar aquilo para sua reserva, seja para receber uma renda financeira ou para receber uma renda vitalícia. Ou não junta os 2 planos, porque também vale a pena ter o Ser Mais quando você está aposentado. Mesmo se você ficar no PS2, vale a pena você ter o Ser Mais, porque você pode continuar utilizando a Previdência para abater no seu imposto de renda. Planejamento tributário, né? Exatamente, como planejamento tributário. Você utiliza o Ser Mais para abater a sua base de cálculo do imposto de renda e ter um desconto maior. Bom. E aí, vamos ver as perguntas? Tem algumas perguntas aqui, né? Temos algumas perguntas. Eu posso ir fazendo e aí você... Tá bom. A gente vai respondendo juntas. E tem gente que fala assim, voltei pro Insta somente pra assistir essa live. Que bom, Priscila! Bom. Nossa, que prestígio! Obrigada, hein? Olha, o Thiago lá atrás pediu pra gente explicar mais sobre os resgates parciais. O único resgate parcial do PS2 é o do final, de 25%. Realmente, no PS2, o único resgate que a gente tem hoje, né, é o de 25%. Ele nem é classificado pela legislação como resgate parcial. Né? Exato. Mas é uma forma de você sacar. É uma forma de você sacar, mas ele é taxado, inclusive, como benefício. Então, a taxação dele ainda é melhor, né? Se você pensa ali na regressiva, ele ainda vai ser taxado como um benefício. É como se você estivesse recebendo um grande primeiro salário de aposentadoria. E no Ser Mais, você pode sacar 20% a cada 2 anos. Tem
uma carência pela legislação de 3 anos, né? Mas então você espera 3 anos, aí depois de 3 anos você pode sacar 20% a cada 2. A cada 2. Aí sacou, aí espera mais 2 para sacar de novo. Isso. E se mantendo no plano, né? Se você quiser fazer resgates parciais e se manter no plano. A gente está fazendo uma alteração no regulamento do PS2, até por conta de uma previsibilidade que tem na legislação, para possibilitar o resgate parcial e a portabilidade parcial no PS2. Mas, assim, essa é uma alteração que eu vou dizer para vocês, assim, por experiência própria. Não vai acontecer agora, né? Tem todo um trâmite, essa alteração no regulamento. A gente mandou para a patrocinadora, para o SERPRO, que mandou para a SEST, está em análise lá na SEST. Aí depois que a SEST analisar, pode ser que eles peçam, porque a gente fez algumas alterações de regulamento, está até lá no nosso site, se vocês quiserem saber direitinho, todas as alterações, tudo que a gente alterou no regulamento do PS2, mas inclui o resgate parcial. Só que está na SEST, chega a voltar da SEST, aí dependendo se a SEST pedir para mudar um trechozinho, vai para o Conselho Deliberativo, depois vai para a Previc, a Previc tem um prazo acho que de 30 dias úteis para analisar e pode ser que volte. Então, assim, isso assim, resumidamente, não é algo que vai acontecer para amanhã ou depois, então vai demorar ainda alguns meses. Mas hoje o PS2 você só consegue resgatar parte do que você acumulou no primeiro momento ali da aposentadoria, como a Pamela bem explicou. Não é considerado como resgate, é como se fosse a possibilidade do seu primeiro benefício ser o valor lá de 25% do seu saldo, mais o benefício que vai ser vitalício, né? Uhum. Aí, ó, o Thiago fala aqui também. Fale mais sobre os rendimentos em média, correção do saldo do PS2 e o plano Ser Mais. No Ser Mais existem cotas também e valorização da cota? Sim, existe. A carteira de investimentos do PS2 não é igual à carteira de investimentos do Ser Mais, né? Por quê? Porque no PS2 a gente tem, ele é um plano aberto, o Ser Mais também é aberto, tem uma quantidade bem maior de participantes e assistidos. Eu tenho gente entrando, fazendo contribuições, um volume bem maior do que a do Ser Mais, né? Porque é um percentual do salário. O Ser Mais ele tem essa flexibilidade que você pode fazer uma contribuição pequena de R$80, mas também você pode contribuir mais, né? Então ele é mais flexível, então assim, não é como o PS2. Mas o PS2, a carteira dele é diferente, tem vários segmentos, tem renda variável, tem renda fixa, então é uma carteira mais diversificada. No Ser Mais, a carteira então, assim, a carteira é diferente, é mais diversificada no PS2, e essa diversificação, essa diferença entre carteiras, está definida na política de investimentos. Então, o PS2 tem uma política de investimentos, o Ser Mais tem outra política de investimento. Na do Ser Mais, a política de investimentos do Ser Mais determina que é 100% em renda fixa. Por quê? Porque é um plano que está começando, tem uma quantidade menor de participantes. Por ele ter essa flexibilidade, eu também tenho que ter uma forma de eu garantir uma certa estabilidade, né? Uma previsibilidade, né? Já que no benefício eu tenho essa flexibilidade de escolher o percentual, a gente hoje bota essa previsibilidade na carteira de investimentos do Ser Mais. Está lá 100% de renda fixa, está acompanhando ali muito próximo do CDI. Então, a carteira de investimento, né, é diferente entre os dois planos. Os dois planos têm cota, o Ser Mais também tem cota, né? E aí a rentabilidade, né, a valorização dessa cota está muito próxima ao do CDI. Acho que foi mais ou menos isso que ele perguntou, né? Uhum, sim. Então tá. É isso. Tá bem próxima ali do CDI, a gente tem um desconto da nossa taxa de administração, mas em compensação, nos nossos rendimentos a gente não tem o desconto de imposto de renda, né? Ele está perguntando também, o Thiago, no caso do Ser Mais, não tem paridade da empresa então? Não tem. O Ser Mais, ele não tem contribuição da empresa, tá? Aí, o Orlando, a gente já respondeu a pergunta dele. O César Ribeiro perguntou sobre uma análise do instrumento de portabilidade, seja o resgate total ou parcial.
Basicamente ele está perguntando sobre a resolução, aquilo que você já falou. A gente está com alteração para o regulamento para prever tanto o resgate quanto a portabilidade parcial, né? Então só depende agora, precisa voltar, a SESC precisa analisar, voltar para o SERPRO vai mandar para a gente, e aí dependendo se teve alteração ou não, de alguma coisa, a gente vai ter que voltar para submeter para o nosso Conselho Deliberativo, aí ele vai aprovar, e aí a gente manda para a Previc, chegando na Previc tem 30 dias úteis. É um rito que ele acaba sendo moroso, mas é um rito importante, né? Porque é uma coisa séria, alteração de regulamento, são as regras do plano. Quando a gente faz uma adesão a um plano de previdência, a gente já está assinando um contrato, né? Então, é uma coisa que tem que ser analisada com muita cautela, e aí tem que passar por várias instâncias. A Cristiane perguntou se houve uma evolução na proposta de mudança no regulamento do PS2 que desvincula a aposentadoria pelo plano da aposentadoria junto à Previdência Social. Além dessa questão do resgate parcial e da portabilidade parcial, uma das alterações foi justamente isso, desvincular. Né? Hoje, para você se aposentar no PS2, você necessariamente precisa se aposentar pela Previdência Social. E aí a gente, nessa proposta de regulamento, a gente está tirando esse requisito. E aí, o que acontece? Na prática, uma pessoa com 50 anos vai poder se aposentar do PS2 de uma forma antecipada, porque hoje você tem que ter 55 anos para se aposentar no PS2 e tem que ter a Previdência, né? Aí, na prática, quando tirar a Previdência, a pessoa cai na aposentadoria antecipada. Então, se essa proposta for aprovada, né, vamos deixar claro, porque é uma proposta que está ali sendo submetida para aprovação, se for aprovada, então você desvincula da Previdência Social. Ótimo. Tem mais alguma coisa? César perguntou sobre o simulador real, mais próximo da realidade financeira. Sim. Então, em breve, assim, já querendo antecipar aqui, a gente vai lançar um novo site do Ser Mais, provavelmente nos próximos dias, fiquem atentos aí. E também nesse novo site a gente vai ter logo em seguida, né, a gente está desenvolvendo um novo simulador do Ser Mais, assim, tá bem legal. Inclusive, ele vai ajudar as pessoas a fazer esse planejamento financeiro, que a Previdência acaba sendo um instrumento para isso. E vocês vão poder ter mais flexibilidade para fazer as simulações. Agora, de fato, o nosso simulador do Ser Mais, o pessoal reclama aí um pouco, ele tem uma premissa de investimento um pouco conservadora, mas se vocês fazem um atendimento virtual com a gente faz algumas simulações. Então também, para quem está perguntando aí sobre a questão da rentabilidade que está lá, a premissa de rentabilidade que está no simulador do Ser Mais, eu convido a marcar uma reunião, um agendamento virtual com a gente, com a Pâmela, comigo. Sim. E aí também a gente consegue sanar essa questão da rentabilidade que está lá no site do simulador do Ser Mais. Olha, o Tadeu perguntou se a gente pode portar de outras previdências para o Ser Mais. Sim. Pode, deve. E está rolando uma campanha, né? Desde novembro está tendo uma campanha. Qual é a campanha? Temos uma campanha com pontos de livelo para portabilidade. Você ganha até 25 mil pontos de livelo portando para os planos do SERPROS. Então, é só ser PGBL. A regra essa, se o seu plano numa entidade de fora é PGBL, você pode trazer para o Ser Mais ou para o PS2, né, os valores aqui para o SERPROS. Então aproveita também, quem tem previdência fora, pode portar tanto para o PS2 quanto para o Ser Mais, tá? E essa campanha da portabilidade está valendo também. PS2 para o Ser Mais para o PS2, tá? Isso, qualquer portabilidade, aqui para um dos planos. Não sei quem conhece, se o pessoal conhece a Livelo, assim, Livelo é um parceiro nosso que também está dando muito certo. A gente vai trazer Livelo para dar dicas aqui também, tem uma ideia de começar a trazer nossos parceiros para dar outras dicas, mas pode e deve, né? Eu acho que uma coisa que é interessante, que falando em portabilidade, tem gente que tem plano fora em banco, o banco tem lucro.
Então, o banco tem lucro, cobra taxa de administração maior que a nossa, que não tem lucro, né? A taxa de administração que o Serpros cobra é para fazer administração, pagar nossos salários, eventualmente uma consultoria, né? Enfim, então... E é revisada anualmente, e né? A gente busca Tanto a possibilidade de diminuir. A gente fez uma revisão agora e tirou a taxa de carregamento do Ser Mais, né? Então, hoje, se qualquer contribuição que você faça para o Ser Mais, é carregamento zero. Olha, temos alguma previsão de quando o Plano Ser Mais poderá ser aderido por pessoas físicas que não sejam do Serpros ou do Serpro? Ah, legal. Então, isso é uma boa pergunta. Essa matéria está em análise com o nosso Conselho Deliberativo. Então, tem uma proposta, mas ainda está em análise. Então, sem previsão no momento. Mas, assim, eu até acho assim, quem quiser, eu acho que também é interessante, até para a gente conhecer, pode mandar, né, pro Fale Conosco essa manifestação, porque o Fale Conosco, gente, é para tirar dúvidas, mas a gente também aceita sugestões, não é só reclamação, pode ser sugestão. Então, assim, se a gente tem também uma manifestação dos nossos participantes sobre essa questão, né, isso pode ajudar a ter uma certa prioridade, de repente, sobre essa análise lá nos nossos conselhos, tá bom? Pessoas físicas que não sejam do Serpros ou do Serpro hoje, só os parentes até terceiro grau dos nossos participantes. Mas que não sejam parentes, né, de repente amigos, enfim, às vezes a gente fica conversando sobre previdência, os amigos ficam, que legal, e aí, posso aderir? Ainda não, mas... Tem que esperar. Olha, em caso de falecimento, o que acontece com o meu saldo? Aí depende se é no PS2 ou no Ser Mais. No Ser Mais, o seu saldo é totalmente revertido para as pessoas que você indicou como beneficiários. No PS2, o seu saldo ele vai ser utilizado para pagar a pensão para os seus beneficiários, né? Ou, como a gente estava explicando, talvez ele já nem exista mais, porque você ultrapassou a sua... Você já deu prejuízo pro PS2. Tem uma pergunta aqui, voltando, Thiago, né? Voltando na pergunta, que foi dito que o Ser Mais está próximo ao CDI, mas quero saber do PS2 como está. E o PS2, por acaso, será maior? Sempre. Será maior sempre? Ou é impossível afirmar isso? É impossível afirmar isso porque são carteiras distintas, né? E aí, assim, sobre essa pergunta de como está o PS2, eu imagino que você seja participante do PS2, no PS2, no Ser Mais, o índice de referência é o CDI. No PS2, a gente tem a meta atuarial. Hoje, ainda a gente está fechando dezembro, né? Então no ano de 2024, a meta é a taxa de 5,08 mais o INPC. A gente está abaixo da meta atuarial, mas as explicações mais detalhadamente seria uma outra live, né? Então, eu sugiro que você que é participante, vá na área restrita. Na área restrita tem o RGI, que é um relatório gerencial de investimentos, e lá tem a rentabilidade de é bem assim, vale muito a pena. Aliás, quem não conhece, vai lá na área restrita. O RGI, ele dá assim todo o detalhe da carteira dos planos, por segmento, quanto que teve de rentabilidade, quanto que ficou acima ou abaixo do nosso benchmark, que é a meta atuarial. Então vai lá, tem acesso. E todo mês, quando a gente divulga a cota, a gente manda para o e-mail dos participantes. Então é importante abrir nossos e-mails também, que tem explicação da rentabilidade dos planos, tanto do PS2, do Ser Mais. E aí tem a explicação, porque é mais complicado falar sobre rentabilidade do PS2 aqui, porque como a carteira é mais diversificada, seria outra live, tá bom? Mas assim, olha o seu e-mail que você recebe todo mês lá direitinho a explicação, tá bom? E aí a gente... Olha, a gente tá chegando no fim aqui. Ó, se o participante tiver os dois planos, ainda vai haver a paridade pro PS2? Sim, você continua tendo paridade no PS2. A regra é de cada um. Você vai ter os dois planos, eles são separados, saldos separados. Você continua tendo a paridade. A gente tem que encerrar aqui por conta do tempo, né? Até para não cansar, então a gente já está chegando ao fim, né? Vamos... Sobre essa questão da mãe dependente,
acho que vale a pena perguntar isso lá no nosso relacionamento, Thiago, até pra gente ter certeza. Qual é a pergunta? Se é dependente do imposto de renda, ela pode ser minha beneficiária? Ela tem que ser dependente econômica, né? Tem um limite de renda que ela pode ter. Tem uma regrinha. Aí vale a pena confirmar isso, porque é uma, enfim... Isso é pro PS2, né? Pro PS2. Porque pro Ser Mais ela pode ir livremente, mas tá Mas, certo. gente, olha, a live aqui no Instagram tem limite de 1 hora, então provavelmente daqui a pouco a gente vai cair. Porque são 5 então minutos. assim, queria agradecer muito, foi a nossa primeira live. Obrigada aí. Peço que quem não curtiu, curta. Peço, por favor, que pegue lá no aviãozinho, lá, encaminha o nosso perfil. Curtam também a rede do Serpros, né? Porque a gente tem 2 redes, do Ser Mais e do Serpros. Curtam as duas, porque nas duas a gente está sempre colocando conteúdo interessante para vocês, tá bom? Bom, Pamela, foi um prazer dividir a live com você. Obrigada, foi um prazer, gente. Muito obrigada por prestigiarem a gente aqui na nossa primeira live. Qualquer coisa, olha, entre em contato com a gente pelo nosso 0800, pelos nossos canais. A gente tem um canal de agendamento onde vocês conseguem marcar videochamada com a gente. Enfim, para conversar sobre isso tudo aqui, revisar isso tudo ao vivo. Quem perdeu, pode falar para quem perdeu que a gente vai falar com a gente. Vai ficar gravado aqui também no Instagram do Ser Mais. E, enfim, gente, muito obrigada. Obrigada, Tatiana. Tchau, Tchau, gente. Obrigada.